Olá, eu sou o Hyde e sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje trazendo um vídeo sobre as teorias mais clichês da ficção. Sabe aquelas teorias que as pessoas pegam e ficam reprisando e reprisando sempre, só mudando um pouco o texto, quase que um Ctrl+C, Ctrl+V da teoria, e fica meio que repetindo sempre, que chegam a ser teorias entediantes de se ouvir? Então, é dessas teorias que estaremos falando aqui. Acredito que, para começar, seja o ideal a gente começar com a teoria mais famosa do tipo. A teoria que você provavelmente já ouviu em algum momento. Que é a teoria de que tudo que vemos no decorrer da obra não passa de um sonho. É aquela teoria em que tudo que os protagonistas passam no decorrer de toda a obra é apenas algo que se passou aqui, porque ele estava dormindo ou em um estado de coma. A teoria mais conhecida dessa, com certeza, é a teoria do Ash em coma. A teoria em que ele, no primeiro episódio, depois do choque do que recebeu do Pikachu, não teria acordado depois, estaria em coma até então. O que teoricamente explicaria os seus 10 anos infinitos, assim como o fato de ter tão pouca variedade de alguns personagens, como Enfermeira Joyce e Guardas Jenny. É uma teoria que acabou ficando muito, mas muito genérica com o passar do tempo. E claro, existem outras obras além de Pokémon que se aproveitam dessa teoria, que tentam utilizá-la. Um exemplo é Yu Yu Hakusho, onde tudo que se passa após o Yusuke morrer seria um sonho do garoto que perdeu a bola e o Yusuke salvou, e ele estaria em coma. Além de ter a teoria de que tudo que se passa em Coraline é um sonho da Coraline. É uma teoria que começou sendo algo interessante, mas com o tempo ficou sendo tão repetido que em determinado momento ela se tornou uma teoria clichê e chata, se tornou algo genérico, algo que você já espera. Quem não conhece a teoria do Ash em coma? E bom, essa teoria acabou se tornando algo extremamente comum e clichê. Outra teoria que é muito similar a essa é a que toda a história que vemos é uma peça ou uma farsa, e os personagens sabem disso. O provável exemplo mais conhecido disso, acredito que seja Caverna do Dragão, onde a teoria diz que todos os eventos que se passam durante a animação são apenas os personagens jogando campanha de RPG, tentando ir, e tudo não passa de uma história contada por eles mesmos dentro de um jogo. Outro exemplo disso é Toy Story, que tem uma teoria similar, onde tudo que vemos, na verdade, é apenas uma história imaginada por Andy enquanto brinca com seus brinquedos e vai montando sua história com o decorrer do tempo. É uma teoria que também com o tempo ficou bem clichê, foi muito utilizada, porém acredito que menos que a teoria de tudo é um sonho. Bom, além disso nós temos a clássica teoria de todo mundo está morto, desde o início da série. E bom, assim como no anterior, o exemplo mais clássico desse é Caverna do Dragão, que aponta que os personagens principais teriam morrido na montanha-russa lá, Dungeons and Dragons, e foram mortos e agora estão no inferno. E o Vingador e o Mestre dos Magos estariam os torturando pela eternidade, dando esperança que eles consigam retornar para o outro mundo quando não há essa chance. Eles apenas estão enganando as crianças enquanto as tortura, fazendo passar por diversas provações e outros fatores. Outra animação que utiliza essa teoria é os Simpsons, por conta do fato que os personagens principais ao longo de 30 temporadas não envelheceram, o que faria com que eles também estivessem no inferno, sempre sofrendo, sempre em uma linha do tempo flutuante, vivendo eventos similares. Não é uma boa teoria, os Simpsons só se passa em uma linha do tempo flutuante. Os Simpsons, no caso, não tem uma ordem cronológica e muito menos uma passagem de tempo real, é apenas uma linha do tempo flutuante para manter as coisas atuais. Nossa próxima teoria é a teoria dos 7 pecados capitais. Essa é aquela ideia que tenta basear as
personalidades dos personagens principais em cada um dos 7 pecados capitais. Um exemplo famoso disso é Chaves, que, bom, o Chaves seria a representação da gula por sempre querer comer um sanduíche de presunto. O Seu Madruga seria uma representação da preguiça por não ter um emprego. Dona Florinda e Professor Girafales, luxúria, por alguma razão que eu não sei. Seu Barriga, avareza por sempre cobrar o aluguel, apesar que ele deixa o Seu Madruga atrasar 14 meses de aluguel. O Kiko, a inveja por sempre que vê o Chaves brincando com algo, chega com algo melhor só pra causar inveja no Chaves. Dona Clotilde seria vaidade, por alguma razão que eu não sei. E Chiquinha, ira, também por uma razão que eu desconheço. É aquela teoria que fazem para praticamente toda a animação possível, como por exemplo Turma da Mônica. Tipo, tem a Mônica, que seria a raiva, a Magali, que seria a gula, Cebolinha talvez a inveja ou a avareza, o Cascão talvez a preguiça por não tomar banho. Enfim, além de ter outras animações também, como por exemplo Bob Esponja, onde colocaram o seu siriguejo como ganância, Senhorita Puff de gula, Plankton inveja, Patrick preguiça, Lula molusco ira. E a gente também tem um anime entrando aqui, que no caso é Nanatsu no Taizai. Ah, pera, calma aí. Ah, faz parte do enredo. Realmente é pra eles serem certificados capitais. Ah, é o nome do anime. Esquece esse então. Mas ainda assim deu pra entender que é uma ideia que é muito utilizada e na maioria dos casos é inclusive uma forçação de barra incrível e algo até chato de se ver. Outra teoria que é muito utilizada nas ficções é um único universo para um monte de obras que não tem uma aparente conexão. Essa é uma ideia que eu acredito que tenha surgido após o MCU e o DCU, que são universos declaradamente compartilhados, que tem esse objetivo de ser um universo compartilhado, onde vários filmes lançam e todos estão na mesma linha do tempo. Porém, a teoria ficou famosa com a teoria Pixar. É a teoria que basicamente diz que todos os filmes estão interligados. E, inclusive, vários canais já trataram de tal teoria, tentando até explicá-la e sempre encaixar os filmes novos dentro dessa teoria. Um exemplo aqui no Brasil talvez seja o Imaginago, que sempre está fazendo vídeos de filmes da Pixar, da Disney, de animações, etc. Fala bastante de animação, principalmente filmes. Tem outros exemplos disso também, além da teoria Pixar, que é a teoria da Disney, que tenta encaixar o universo Disney, que faz menos sentido ainda que a da Pixar. É muito mais complexo de se encaixar, até porque não tem muitos pontos que dê pra conectar. O mesmo também acontece, vale dizer, com a DreamWorks. Tentam encaixar todos os filmes, apesar de eu não fazer ideia de que em que universo ter uma época com animais que lutam com Gifu, humanos que domesticam dragão e ogros com seres contos de fada façam sentido em uma mesma linha temporal. Eu realmente não vejo sentido nessa, assim como na da Disney. E existem várias outras obras de ficção por aí que também utilizam dessa teoria além dessas, mas essas eu acredito que são as mais famosas. Mas, bom, essas foram as teorias que eu quis apresentar aqui. Essas são as que eu acredito serem as teorias mais clichês das obras de ficção. Caso tenha alguma que eu tenha esquecido, deixa aí nos comentários. Quem sabe eu não faço uma parte 2 desse vídeo, eventualmente. Deixa o like, se inscreva e nos vemos na próxima.